Brasil tem... A gente vai conseguir pegar esse bonde aí e brincar nesse mercado? Porque assim, alguns outros trens a gente já perdeu, né? Ficaram para trás. Como é que a gente tá, o Brasil, como é que a gente tá no lance da inteligência artificial? Cara, o Brasil é muito bom de perder trem, tá? A gente é muito bom em fazer isso, é impressionante. E o bonde dos semicondutores a gente perdeu já tem muito tempo. Aham. O Brasil tem uma fábrica de semicondutores que é estatal, que é a Ceitec. Tentaram fechar a fábrica muito nos últimos anos, não conseguiram, porque teve mobilização dos funcionários, etc. E eu acho que não tem que fechar mesmo, porque ficar totalmente de fora de, por exemplo, o Brasil não ter nenhuma fábrica, mesmo que ruim ou antiga, que é o caso da Ceitec, né? Um modelo de chip que é fabricado lá, é um modelo muito antiquado. Agora, não tem problema, porque fabricar chip, você tem que pular de galho em galho. Você não tem como fabricar um chip ruim e depois já fabricar o chip da NVIDIA, é impossível. Você precisa fabricar o chip ruim, depois você fabrica um pouco melhor, vai melhorando. É incremental a melhoria. Então, exatamente porque a jornada é longa, você tem que começar de algum lugar. Então, eu acho, na minha visão, que no mundo de hoje não é algo que você tem que abrir mão ou desistir. Eu acho que ter a ambição no Brasil de participar da IA em todas as camadas, né? A camada de software, a camada intermediária e na camada de infraestrutura, tem que ter. A gente não pode ser derrotado na largada. Então, eu acho que temos que pensar assim, no que o Brasil pode fazer, né, hoje e ir saltando de galho em galho em termos de complexidade dessa cadeia para conseguir dar saltos cada vez maiores. Entendi. O que tem nessa camada intermediária que tu falou? Tu falou a software intermediária e a infraestrutura. O que tem na intermediária? Ótima pergunta. Você tem lá em cima, vamos dizer, a camada do usuário, né? Que é você acessando a IA. É um aplicativo que eu baixo no celular. Você tem eu estou fazendo isso grosso modo, tá? Porque a pilha é muito mais complexa do que o que eu vou descrever aqui. Você tem a pilha do treinamento, né? Do pré-treinamento e do pós-treinamento. Você no meio tem cloud. Você tem dados, data, né? Então você precisa de serviço de armazenamento, hospedagem. Você precisa de todos os protocolos, né, para esses serviços se conectarem com aplicações. E você tem a infraestrutura física do data center, que gasta muita energia elétrica e consome muita água, tá? Então a IA não é um negócio que as pessoas falam, tá na nuvem. A nuvem, ela é real, e a nuvem traz água. A IA, ela precisa de água e precisa de muita energia. E nesse ponto, isso é até uma oportunidade para o Brasil, porque se tem uma coisa que o Brasil faz muito bem, é a energia renovável. E o que está acontecendo hoje é que a gente está queimando petróleo, carvão e fósseis, combustíveis fósseis, né, para alimentar data center. Isso é uma loucura. Isso aí não faz o menor sentido. Agora, o Brasil, ele pode ser um líder na geração de energia renovável, que já somos, né? Globalmente a gente já está no topo. 93% da energia gerada no Brasil centralizada já é renovável por causa da base hidrelétrica. E da base descentralizada é 100%, tá? Então, nenhum país, a média global é 28%. Então, quando a gente está falando aqui, o Brasil ele pode ser e pode, inclusive, enriquecer vendendo energia para data center. A demanda por energia vai explodir. Nos Estados Unidos, eles estão apostando em energia nuclear, que leva, às vezes, 20 anos para você conseguir construir e colocar no grid. Não, o Brasil não. Você pode ter eólica, você pode ter biometano, você pode ter solar. E especialmente o biometano é que eu acho mais interessante, que a gente devia explorar. Mas assim, é isso, assim, o país, se tiver a visão, a gente pode ficar rico vendendo energia para essa demanda gigante que os data centers vão trazer. Isso. Vai falar. Não, eu concordo com você, eu acho que você está assim, no ponto preciso da coisa. Eu tenho uma visão um pouco negativa sobre alguns processos no Brasil. Você falou, o Brasil é bom de perder trens. Eu concordo que o Brasil é bom de perder trens. E eu diria o seguinte,
assim, na camada realmente do hardware, a gente está muito atrás. Eu entendo, eu concordo com você que aniquilar a indústria não é estratégico, entre outras coisas, porque a gente tem gente sendo formada, né, sair das universidades. Então, e outra coisa, né? Uma geladeira tem chip, a porta do carro tem 20 chips. Então, faz chip de porta de carro, tá tudo certo, entendeu? É isso que é a realidade. Outra discussão é o chip de 2 nanômetros que está começando os pedidos lá na TSMC. É outro bicho. Tudo bem. Agora, eu acho que outro dia eu estava num evento, um evento muito, muito bacana, e que tinha uma discussão importante sobre como a gente traz a inteligência artificial para a vida das pessoas no país, como a gente incorpora. E aí eu falei um negócio assim, eu comecei assim, olha, eu acho que às vezes as decisões são muito difíceis. E eu vou trazer uma decisão difícil aqui, um dilema, tá? E os dilemas, enfim, eles permeiam as nossas vidas. Então, por exemplo, o PL da inteligência artificial. Já vou botar logo o elefante na sala. Boa. O PL da inteligência artificial é lindo. Eu adoro a carta escrita pelos artistas. Poxa, minha simpatia é com os artistas. Até saiu uma foto. Sabe? É claro que eu estou a favor da Maria Bethânia, não de um capitalista. Não tenho nem dúvida disso. Mas o PL da inteligência artificial no Brasil, ele é o que, na minha leitura, até eu queria depois saber a sua, que vai ser muito bom, inclusive se você discordar de tudo, que o advogado é você, mas a minha leitura do substituto, né, a versão alterada, que passou no Senado, é que ele é o AI Act, que é o modelo europeu, passado pelo filtro da Coreia do Norte. E eu vou dizer por quê. A minha leitura é a seguinte, que no mundo jurídico, silêncios falam. Isso é muito importante. Então, o AI Act, ele diz que, por exemplo, todas as obras usadas para treinar o modelo têm que ser listadas. Pronto. E ele não fala explicitamente que você deve remunerar os autores. Mas como está tudo listado, o que está implícito? Você tem um autor relevante, então é o The Guardian. O The Guardian vai falar, meu amigo, você vai me pagar ou você vai perder na justiça e ponto final. Agora, você tem um cara que escreveu um blog, ou por exemplo, ele põe post no LinkedIn, ele não vai entrar nessa discussão, entendeu? Porque ele não vai ganhar, não vale o custo. No Brasil, a cláusula é explícita. Então diz assim, eu esqueci as palavras, mas é basicamente assim, todo autor, tem que ser remunerado. Qualquer coisa assim, completamente on the nose. Não lembro as palavras, mas é um negócio assim. On the nose. Pronto. Então isso significa que E outra coisa, se o sujeito quiser tirar o conteúdo do modelo, dar um opt-out, ele pode. Então quer dizer, eu gastei, vamos dizer que eu fui tão econômico quanto a DeepSeek, eu gastei 35 milhões de reais, 40 milhões, uma merreca dessas, mas que para muita gente é algum dinheiro, 40 milhões é pouco, mas para os outros é bastante. Então o cara foi lá, gastou 40 milhões de reais, e aí surgiu um cara que tem um blog e fala assim, não, treinou com o meu blog, tira, eu tô vendo aquele listado, faz de novo. Mas com essa cláusula simpática, você acabou de matar a indústria. É verdade. Então, entendeu? Então, e olha como esse lance dos dilemas é interessante, porque é óbvio que eu entendo que os artistas têm que ser remunerados, mas a gente tem que entender que, às vezes, você não precisa colocar tão assim, porque quando você põe todo mundo no barco, que também, óbvio que eu tenho essa simpatia por todo mundo no barco, você acaba terminando numa situação que você não vai ter a tal da indústria. É isso. É isso. Um outro exemplo da mesma coisa. O Brasil, infelizmente, ou felizmente, para mim é mais infelizmente, o Brasil ele é um expoente na produção de armas. É bizarro, mas é verdade. Tem megas empresas que produzem armas. Tem armas, balas nossas estão usadas nos diferentes conflitos. Tem bala nossa na Ucrânia, tem bala nossa lá em Gaza, tem bala onde você procurar. O Brasil é bom disso, tá bom? E o Brasil é bom na indústria aérea. Aeroespacial. O Brasil tem empresas grandes, que não são só exatamente brasileiras, como a Embraer, é mega indústria. O PL da inteligência artificial, ele traz no mesmo pacote uma discussão que é se o blog do senhor Nilson, ele precisa ser monetizado pela empresa de IA, que é, sabe, um papo assim, e a proibição sobre o desenvolvimento de armas autônomas. Os europeus, que não são bobos nem nada, não botaram esse papo lá. Por quê? Porque isso você vai discutir na ONU, você vai discutir com todo mundo. É um jogo que você não se voluntaria para ser o exemplo da maioria. É
tolice fazer isso. E no caso do Brasil, olha só, quer dizer que a Embraer... Tolice é uma palavra deliciosa, né? Delícia, Nossa, né? cara. Tolice. Você é um Eu peguei esse tolo. negócio com o Vinícius Mota lá da Folha. Muito Ele bom. falou assim, cara, é um tolinho, assim, eu acho tão genial, que é Muito bom. tolinho, entendeu? Então você não se voluntaria para dizer, não. Por quê? Porque pensa na Embraer desenvolvendo a próxima geração dos seus aviões. Óbvio que piloto de avião devia procurar começar a pensar... seu filho quer ser piloto de avião, é melhor ele começar a pensar em oportunidades. Porque é uma coisa que... É óbvio que você tem que botar um sistema autônomo que vai funcionar muito melhor. Porque uma máquina custa bilhões ali e é um negócio super sério. Então, você tem um avião e ele tem um dispositivo, por exemplo, um avião que monitora fronteiras. Que se atirarem nele, ele atira de volta, ele é classificado como uma arma autônoma. Na verdade, se ele dirige sozinho e ele tem alguma arma, ele é arma autônoma. Se ele explode de uma maneira diferente quando abatido, ele já é arma autônoma. E o Brasil não vai poder fabricar, então a questão não é nem usar. Então tem 40 mil pessoas nessa indústria. Entendido. Então são essas coisas que a gente tem que entender, sabe, com uma visão um pouco mais nua e crua. Total, a gente olha pra isso daí como assim, isso aqui obviamente é bom, porque ó, né, é ruim Claro, tomar quem arma quer que arma? mata. Eu não quero arma autônoma. Sabe o Robocop das guerras matando as pessoas em cidades, países subdesenvolvidos. Tá, filme distópico, eu conheço, ninguém quer. Não, sou completamente contra. Mas a gente tem que entender como a coisa funciona de verdade do ponto de vista de país, porque na prática o que a gente faz é matar indústrias e tal, e depois ficar tentando pensar como é que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia ter feito diferente. A gente escreve um monte de livros para dizer como é que poderia ter feito diferente.